Nós seguimos com a nossa série de Páscoa, chamar o João Vitor aqui à frente. Ele vai estar trazendo a palavra do Senhor para os nossos corações. João Vitor, meus irmãos, seminarista aqui da igreja. Quero aproveitar e pedir aos irmãos que estejam orando pela vida dele, nessa tarefa, né, de estar ali no seminário, né, o que é uma bênção, mas também é um grande desafio, né, que Deus possa continuar usando, te abençoando, estando com você ali no seminário, né, que você possa crescer cada vez mais e que o Senhor hoje te use com poder e graça para falar aos nossos corações. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Obrigado, Deus, por tudo que declaramos para o Senhor. O Senhor, de fato, é o Rei da Glória, o Senhor é o dono do nosso coração. Obrigado por isso. Obrigado, Deus, por essa adoração que o teu povo declara diante do Senhor. Agora pedimos que o Senhor, por favor, use a vida do teu filho mais uma vez, como usou na parte da manhã, para falar profundamente aos nossos corações e que encontre, ó Deus, um coração disposto a obedecer, a crescer no Senhor cada vez mais. Obrigado pela vida do João, que o Senhor continue usando com poder e glória e para a tua graça, derramando sobre cada um de nós em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Obrigado, pastor Flávio. Boa noite, irmãos. Meus irmãos, a gente vai dar sequência à nossa série sobre a Páscoa. E hoje a gente vai ler e meditar um pouquinho sobre uma outra Páscoa que é narrada na Bíblia. Uma Páscoa que ela vai acontecer muitos anos, muitas gerações depois daquela primeira Páscoa que a gente refletiu na semana passada. A Páscoa que Deus instituiu ali, no momento em que o povo ele saía do Egito. E a gente já percebeu e já aprendeu na semana passada que a Páscoa era um costume estabelecido por Deus, pois havia um interesse de Deus em criar ali com o povo de Israel uma identidade, uma cultura, que ele fosse a identidade daquele povo. Na sua revelação progressiva, conforme Deus vai se revelando cada vez mais ao seu povo no decorrer da história, ele se apresenta ali a Moisés como Deus eu sou. Ele se apresenta ali como Deus que tinha chamado a Abraão, feito uma promessa a Abraão de que a descendência dele seria enorme, seria um povo grande. E que dessa descendência lá na frente viria um rei que seria o rei eterno, que reinaria por toda a eternidade. O povo é levado para o Egito. Inicialmente foram convidados a estar ali, a gente meditou sobre isso na história de José, mas depois mantido como escravo por 400 anos. E com grande poder e com grandes maravilhas, Deus libertou aquele povo da escravidão do Egito. E no momento daquela libertação, Deus institui ali o rito da Páscoa, para que o povo pudesse realizar aquela cerimônia todos os anos e se lembrar de quem era Deus e também de se lembrar de quem eles eram. Mas não apenas isso, se lembrar também de uma promessa futura, de um cordeiro que seria sacrificado por todos. E o que a gente vai ler hoje é uma celebração da Páscoa num contexto de um povo que tinha perdido, em grande parte, a sua identidade. E quão triste é para um povo perder a sua identidade. A gente, quando pensa, todo povo ele precisa ter a sua identidade, precisa ter a sua cultura. Quando a gente pensa no Brasil, por exemplo, no que a gente pensaria? Talvez em futebol, é uma semana ruim para falar sobre isso, né? Mas talvez seria aquilo que marca a nossa identidade enquanto povo. E a gente percebe que quando Deus ele chamou ali o povo de Israel, havia um objetivo, ele queria se revelar a toda a terra através daquele povo. E ele cumpriu esse objetivo, apesar das falhas daquele povo. Mas eu quero convidá-los para a gente iniciar lendo o texto da Páscoa do rei Josias, que vai ser a Páscoa na qual a gente vai meditar um pouquinho hoje, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o contexto que levou até essa Páscoa e por que isso tudo é muito relevante para as nossas vidas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 35, do verso 1 ao 19. Vai estar sendo projetado também, mas eu peço que, se possível, você acompanhe junto com a gente na sua Bíblia ou no seu aplicativo. O texto é um pouquinho mais longo, então fique comigo durante a leitura, não se distraia, vamos fazer a leitura do texto juntos. Amém? Josias
celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para as suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço no templo do Senhor. Ele disse aos levitas, que instruíam todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para outro sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. Preparem-se por famílias em suas divisões, de acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Fiquem no lugar santo com um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa, consagrem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois. Também Conanias, com seus irmãos Semaías e Natanael, e os líderes dos levitas, Asabias, Jeiel e Josabade, ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram os seus lugares com os levitas em seus turnos, conforme o rei ordenara. Os cordeiros da Páscoa foram abatidos e os sacerdotes aspergiram o sangue que lhes fora entregue, enquanto os levitas tiravam a pele dos animais. Eles separaram também os holocaustos para dá-los aos grupos das famílias do povo, para que elas os oferecessem ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés. E fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, conforme prescrito. Cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas, e serviram rapidamente todo o povo. Depois disso, os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, pois estes, descendentes de Arão, ficaram sacrificando os holocaustos e as porções de gordura até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, descendentes de Arão. Os músicos, descendentes de Asaf, estavam nos locais prescritos por Davi, e por Asaf, Emã e Gedutum, vidente do rei. Os porteiros que guardavam cada porta não precisaram deixar os seus postos, pois os seus colegas levitas prepararam as ofertas para eles. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocaustos no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Esta Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. Louvamos o teu nome, Deus, pela palavra lida. Pedimos que o Senhor aplique aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu comentei que nessa Páscoa, a gente está narrando uma Páscoa muito especial, porque é uma Páscoa onde há ali uma recuperação, uma restauração da identidade de Israel. E para entender isso, a gente tem que entender como aquele povo que saiu do Egito, que foi libertado do Egito por Deus, de uma forma tão maravilhosa, com Deus revelando a sua mão de poder, revelando a sua glória, como esse povo ele se afastou desse Deus. A verdade é que desde o início da caminhada do povo para a terra prometida, no deserto, em momentos, eles se rebelaram contra Deus. Em momentos, eles resmungaram contra Deus e contra Moisés.
e contra a liderança que Deus havia ali imposto para guiá-los nesse caminho. Mas Deus, misericordioso, conduziu aquele povo, apesar da sua desobediência, apesar da sua rebeldia, porque havia uma promessa que não podia ser quebrada. Deus conduziu até aquele povo, até que eles chegaram à terra prometida, conquistaram a terra prometida e executaram ali sobre aquela terra um juízo que havia sido estabelecido por Deus sobre aqueles povos que ali habitavam. A Bíblia diz que na terra de Canaã habitavam povos que tinham costumes extremamente abomináveis, que adoravam a ídolos, que chegavam a sacrificar os seus próprios filhos a estes ídolos. E tudo isso, Deus vem trazer o povo de Israel para acabar com essas práticas, para ocupar aquela terra e para ser representantes dele ali naquele local, levando até mesmo para aqueles povos a palavra dele e a verdade do Deus eterno e do único Deus verdadeiro. Mas durante a história de Israel que se segue, a gente vai perceber um ciclo constante, onde com frequência o povo ele vai se afastar daquilo que é a vontade do Senhor. Isso já começa ali, assim que eles conquistam a terra de Israel, eles são liderados por juízes. E durante o livro de Juízes, Deus vai falar em várias vezes a forma como eles vão se afastando de Deus, mas Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, sempre levanta alguém para trazer o povo de volta para a sua presença. Após os juízes, nós vamos ter o período dos reis. E ali nós vamos ter os 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão. E nós sabemos que havia uma promessa de um rei eterno que viria daquela linhagem. Davi, apesar de ter sido um grande rei, um rei valente, que venceu muitas batalhas, que fez muitas coisas, ele não era esse rei, porque ele também pecou, cometeu graves pecados e falhou, mas foi usado por Deus ali no seu ofício, no seu propósito. Logo depois vem Salomão, um rei extremamente sábio, mas que também peca contra Deus. Se deixa levar ali pelo multiculturalismo e acaba se inclinando a deuses falsos, mesmo com toda a sua sabedoria. Diante desse cenário, o reino de Israel ele vai ser dividido entre o reino do norte e o reino do sul, que é o reino de Judá. E dentro dessa divisão, a linhagem de Davi, ela se mantém como a linhagem que segue governando o reino de Judá, até porque havia uma promessa de Deus que a linhagem de Davi não seria quebrada, porque dessa linhagem viria ali aquele rei eterno, o Messias que todos esperavam. No reino do norte, no reino de Israel, há uma sequência de reis e a Bíblia vai narrar como cada um deles é um pouco pior, talvez, do que o outro. Todos eles reis ruins. Mas ali em Judá, a gente vê uma alternância. Por vezes se levantavam bons reis, por vezes se levantavam maus reis, que levavam o povo a pecar e a se afastar de Deus. Essa história, essas gerações, elas seguem por muitos anos, até que a gente chega a um rei especialmente ímpio, que se chamava Manassés. Manassés era o avô aqui do rei Josias, sobre o qual a gente leu, e aí a gente percebe que a gente já está se aproximando da história de Josias. E Manassés é citado como um rei que mais derramou sangue ali na terra de Israel. Um rei que se distanciou tanto da vontade de Deus e da verdade de Deus, que ele se apegou e ele praticou até as piores práticas que aquele povo cananeu tinha ali naquela terra, antes de serem conquistados por Israel. Manassés também veio a praticar. Ergueu altares de ídolos, levou o povo ao pecado, chegou até mesmo a sacrificar os seus próprios filhos a esses ídolos. E aí a gente para pensar que ofensa enorme é cometida por Manassés contra esse Deus eterno. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para o servir e o dar glória. E quando a gente fala da idolatria, isso se trata de uma inversão dessa vontade de Deus, pois é o homem criando deuses conforme a sua vontade. Mas Manassés ele foi mais além. Quando Deus cria o homem, Ele dá a eles ali um mandato: espalhem-se e dominem a terra.
Quando Deus chama Abraão, ele fala a Abraão: eu lhe darei uma grande descendência, e dessa descendência virá o Messias que vencerá o pecado. E Manassés chega ao ponto de pegar essa própria descendência e sacrificar a ídolos e a deuses falsos. Durante o tempo em que tudo isso ocorria, meus irmãos, Deus não estava em silêncio. Deus usava a vida dos seus profetas para advertir o rei e o povo dos erros e anunciar que um juízo estava vindo, pois eles não estavam cumprindo aquilo que ele tinha chamado eles para serem. E as consequências, elas chegaram. A Bíblia vai narrar que o rei da Síria, ele vai invadir a Israel e ele vai levar alguns cativos. Esse vai ser o primeiro cativeiro ali do povo de Judá, entre eles o próprio rei Manassés. Então, um rei que foi chamado para liderar aquele povo, que era o povo de Deus, ele vai se encontrar usando pesadas algemas de bronze, sendo puxado por uma argola do nariz como um animal, como um gado, destituído de sua liberdade, de sua vontade. Isso tudo como consequência de todo o pecado que ele praticou. Meus irmãos, nós sabemos que o pecado, ele faz promessas que ele não pode cumprir. O pecado, numa primeira vista, ele pode parecer bom, ele pode parecer agradável. A gente viu isso ali também no Jardim do Éden, quando Eva tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido, que também comeu. O pecado, ele é uma mentira. No final, ele leva à escravidão e ao afastamento de Deus. E o que a gente percebe é exatamente isso. O rei daquele povo que fora chamado para estar em uma terra prometida, atuando como representante de Deus, escravizado e levado novamente para uma terra estranha. De uma certa forma, é como se o povo estivesse retrocedendo na história. Deus os livrou da escravidão e os tirou do Egito, e ali a gente vê um rei de Judá levado de volta à escravidão. Mas, meus irmãos, a Bíblia vai citar que Manassés, nesse momento de maior angústia, ele vai clamar a Deus. Ele vai pedir perdão pelos seus pecados. Ele vai se arrepender. Dado tudo isso que Manassés fez, talvez eu e você, a gente não teria perdoado ele, né? Eu tinha um amigo que brincava, ele comentava assim: olha, Deus salva um pessoal que eu não salvava não. Mas a gente sabe que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E graças a Deus por isso, porque nós também precisamos dessa misericórdia. E quando Deus chamou aquele povo, ele já tinha feito promessas várias vezes. Ele sabia que aquele povo se afastaria da sua vontade. O nosso Deus sabe de todas as coisas, ele não é pego de surpresa. Eu quero convidá-los a ler um texto onde a gente pode ver essa promessa de Deus, mesmo no início ali de 2 Crônicas. E ali a gente está no contexto de quando está sendo consagrado ali o templo de Salomão, e ali o próprio Deus vai fazer uma promessa àquele povo. E ele vai dizer, 2 Crônicas 7, 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que a gente vê ali é Deus cumprindo a sua promessa, aquele que tinha sido talvez o pior rei de Israel até aquele momento. E a gente vê Deus mais uma vez reforçando aqui a identidade do povo, como o povo dele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei e perdoarei. Não existe pecado tão grande que a graça de Deus não possa vir a perdoar. E por isso nós também somos gratos, porque um dia nós nos encontramos, assim como o rei Manassés, escravos do pecado, presos àquilo que era a nossa própria vontade. E hoje, como até o pastor Flávio citou no início do culto, nós ainda convivemos contra o pecado, lutamos contra ele, a natureza pecaminosa ainda está em nós, ainda nos afeta. Mas nós podemos dizer que somos livres do pecado pela graça de Deus, livres para fazer a vontade de Deus. E eu quero dizer também que se você ainda não é livre, se você ainda se encontra nessa condição, preso, escravizado pelo pecado, que o sangue de Cristo tem poder para libertar de qualquer coisa. Mas a história segue, meus irmãos.
por ter se arrependido ali em sua angústia, o rei Manassés, ele é restaurado ao seu lugar como rei. A Bíblia diz que Deus vai mostrar misericórdia para com ele, vai levá-lo de volta a Judá, e que ali, a partir dali, ele seria um rei que andaria segundo os caminhos do Senhor. Mas Manassés não era o rei eterno que tinha sido prometido, então a sua vida chega ao fim, ele morre. E a gente vê o ciclo acontecendo novamente. A gente vê subir ali ao trono o pai de Josias, Amon, um homem que vai reinar por apenas 2 anos. E a Bíblia diz que durante esses 2 curtos anos em que ele reinou, ele praticou a maioria dos pecados ali que o seu pai Manassés tinha praticado antes de se arrepender. E ele levou o povo a pecar junto com ele. Tão ruim foi o governo desse rei que ele é traído pelos seus próprios oficiais e depois de apenas 2 anos ele é morto. Mas havia uma promessa de Deus que essa linhagem ela não poderia se encerrar, ela não poderia terminar. Então o próprio povo vai se vingar desses oficiais e vai colocar no trono Josias, que era filho de Amon. E quando a gente chega finalmente à vida de Josias, a gente vê um garoto subindo ao trono com apenas 8 anos de idade, segundo a Bíblia. Mas a Bíblia vai citar que, apesar de tudo, apesar de parecer que tudo estava contra ele, ser filho de um pai que não cumpriu a vontade de Deus, ter apenas 8 anos de idade, a Bíblia vai citar que ele foi um rei segundo o coração de Deus, conforme o seu antepassado Davi. A Bíblia vai dizer que com 8 anos de reinado, portanto ali com 16 anos de idade, o rei Josias começa a buscar o Deus de Davi. E quando a Bíblia usa essa expressão, o Deus de Davi, não é à toa. Como a gente falou, conforme Israel seguia nesse ciclo de se aprofundar cada vez mais no pecado, eles iam perdendo cada vez mais o contato com aquilo que era a sua origem, o contato com aquele Deus que tinha os livrado da terra do Egito. A gente vai perceber isso quando a gente vê que Josias, ele começa a ordenar que fossem removidos os altares idólatras, ele vai começar a reformar as práticas religiosas de Israel, e aos 18 anos do seu reinado, ele ordena ao povo que se aplique, que reformem o templo de Deus. Meus irmãos, Manassés, ele foi um rei tão desviado da vontade de Deus, até que ele se arrependeu ali, que ele chegou a colocar ídolos dentro do próprio templo de Deus. A Bíblia vai citar, através dos profetas e através da história, que foi tão pervertido que eles chegaram a colocar altares idólatras dentro do templo, que era o local que Deus havia separado para a sua glória habitar e para falar com aquele povo. Mas Josias vai fazer uma reforma do templo, vai purificar o templo. E durante essa reforma, a Bíblia vai citar que eles encontram alguma coisa ali no templo, uma coisa que nunca deveria ter sido esquecida, o livro da lei do Senhor. Quando a Bíblia fala do livro da lei, ela está falando ali do Pentateuco, do relato que foi escrito por Moisés da criação, do êxodo, da saída do Egito, exatamente desses rituais, dessas práticas que Deus havia estabelecido para que o povo lembrasse de quem Deus é e de quem eles eram. A gente percebe que aquele povo se afastou tanto que eles se esqueceram da lei do Senhor. E o que parece ser por um acaso, esse livro vai ser encontrado, mas nós sabemos que o nosso Deus não age por acaso. Esse livro é encontrado, é trazido até Josias e é lido na presença dele. E a gente para pensar qual seria a atitude de Josias ao ouvir a leitura daquele livro. Quando ele escuta tudo que aquele livro dizia, tudo que aquele livro revelava sobre Deus, sobre a história do povo dele, ele vai se ajoelhar e chorar. Ele vai se arrepender, porque ele percebe o quão longe eles estavam daquilo que Deus tinha estabelecido para eles, daquilo que Deus tinha para eles. Quando a gente para pensar que Josias até ali tinha sido um rei bom, um rei que tinha se esforçado em fazer a vontade de Deus, ele podia ter falado, olha, eu tenho me esforçado, tá? Eu não fiz tudo que o livro da lei pediu, mas eu estou dando o meu melhor, eu tirei 7. Mas não. O livro da lei, quando é exposto a ele, ele percebe o quão longe ele estava daquilo que era o propósito que Deus tinha estabelecido para aquele povo. Então ele chora, ele se arrepende,
ele busca uma profetisa que falava da parte do Senhor, e através daquela profetisa, as palavras do livro da lei são confirmadas. E ela diz, olha, isso aqui é a verdade, e há um juízo estabelecido, mas esse juízo não se cumprirá nos seus dias, porque você se arrependeu e buscou o Senhor será contigo. A partir daí, Josias, ele vai passar a ir ainda além naquelas reformas religiosas que ele já vinha fazendo. Ele vai chamar a celebração da Páscoa do Senhor, pois ele encontrou o livro da lei e ali naquele livro estavam definidos como é que seria a celebração da Páscoa do Senhor. E aí a gente chega exatamente a esse ponto do trecho que nós lemos, daquela Páscoa que vem ser realizada naquele momento. Meus irmãos, quando a gente pensa na lei do Senhor, a gente precisa se lembrar que para o nosso contexto hoje, havia um pacto, havia uma aliança até aquele momento com o povo de Deus. E essa lei ela foi plenamente cumprida em Jesus Cristo. Então, assim como Josias ele foi exposto à lei, nós também somos expostos à lei todos os dias, mas nós somos expostos à lei na pessoa do Senhor Jesus Cristo, em ver aquilo que ele cumpriu, tendo vindo ao mundo, vivido uma vida perfeita, cumprido definitivamente a lei, tendo sido um justo, tendo se entregado por nós, e através do seu sacrifício nós somos justificados. Então a gente pode parar para pensar qual deve ser a nossa atitude ao ser confrontados com aquilo que Cristo realizou. Nós precisamos ter uma atitude como a de Josias, o de entender o quão distante nós estávamos da presença de Deus, o quão distante nós ainda estamos, mas de gratidão por Cristo e por tudo que Ele fez por nós, e porque Ele nos capacita a andar nesse caminho, a conhecer a lei de Deus e a cumpri-la em Cristo. A mensagem da Páscoa ela vem novamente ser trazida à tona. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Cada um de nós merecia a morte e o castigo. Mas esse castigo ele foi imposto ali sobre um cordeiro inocente. E através do seu sangue nós fomos salvos. Então Josias, em obediência àquilo que ele tinha aprendido, aquilo que ele tinha visto na lei do Senhor, ele vai chamar a uma celebração da Páscoa. E a Bíblia vai narrar, nesse texto que nós lemos, como foi a celebração dessa Páscoa. Com certeza uma Páscoa maravilhosa. Algumas coisas que a Bíblia fala, todo o povo presente participou ativamente. Mesmo as pessoas do Reino do Norte, a gente percebeu que naquele momento os reinos estavam separados, mas aqueles que estavam presentes também participaram, também estavam ali em comunhão com o povo de Judá, participando dessa festa estabelecida por Deus. A gente percebe o povo envolvido na participação daquilo. E a partir dali, Josias, em sombra também, vai mostrar algumas coisas que a gente sabe que Jesus faria mais à frente. Entre elas, ele incentiva o povo a participar daquela festa, ele nomeia os sacerdotes, chama-os à responsabilidade, incentiva o povo a participar. Uma outra coisa interessante que a gente percebe que Josias faz é conceder ali os animais do seu próprio rebanho para garantir que todos tivessem condições de participar da Páscoa. Dessa forma, se houvesse alguma família que não tinha condições, que não tinha um cordeiro, que talvez não estivesse preparada, eles não seriam privados de participar daquela festa, porque o próprio rei daria condições ali. A gente percebe também que Josias ele inspirou os seus oficiais de tal forma que a Bíblia vai dizer que eles também contribuíram voluntariamente. Eles não foram obrigados, não foram coagidos, mas eles foram inspirados pela postura de Josias, pela obediência dele, a participar ativamente daquela festa. Quando a gente pensa no que Jesus Cristo fez por nós na cruz, a gente pensa mais uma vez que nós não tínhamos condições de oferecer nada a Deus. Nós não tínhamos condições de oferecer nada que viesse da gente para sermos aceitáveis a Deus. Mas Ele mesmo ofereceu ali a si mesmo como Cordeiro Pascual, para que nós pudéssemos ter condições de estar na presença dEle. A gente pensa em como Cristo, Ele pela sua graça, Ele nos chama, Ele nos motiva e nos leva a caminhar na presença dEle.
a participar dessa celebração na presença dele, não por uma obrigação ou porque a gente acha que a gente vai ganhar alguma coisa em troca, mas por gratidão, por ver quão grande foi a obra que ele fez por nós e o quanto nós podemos estar sendo alegrados na presença dele, participando dessa que é uma verdadeira festa. Mas, meus irmãos, a Bíblia vai falar ainda lá no livro de 2 Reis, que também narra a história de Josias, que Josias foi um rei muito fiel e justo, e que enquanto Josias viveu, o povo não se desviou daquilo que era a vontade do Senhor, o povo seguiu firme em seu caminho. Mas Josias ainda não era aquele rei eterno que havia sido prometido, e a qual a Bíblia no Antigo Testamento já vinha mostrando que viria, como é o título da nossa série, Em Sombras, mas que um dia viria, revelado perfeitamente. Por ainda não ser esse rei, Josias, ele vai chegar ao fim. Chega um momento, e o trecho um pouco depois daquele que a gente leu, vai até narrar aquilo que foi a morte de Josias, em que Josias morre, Josias encontra seu fim. Infelizmente, após isso, a gente vai ver aquele ciclo que a gente comentou começar novamente, ser perpetuado novamente. Maus reis viriam, o povo se desviaria da vontade do Senhor. Mas existia uma promessa, que Deus sempre enviaria um libertador. E existia a promessa do libertador supremo, aquele que viria para executar toda a vontade de Deus. Nós vimos isso realizado plenamente na vida de Jesus Cristo. Enquanto Josias manteve o seu povo no caminho, incentivou o povo, ensinou, guiou, para que continuassem no caminho do Senhor, enquanto ele viveu, mas um dia ele chegou ao seu fim. Cristo é aquele Rei eterno, que não morreu, mas está vivo, que morreu se entregando por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou. É um reino que nunca terminará. E enquanto durar esse reino, Ele é o Rei que tem poder para nos sustentar no seu caminho, para nos chamar para estar perante Ele, vivendo um reino verdadeiramente eterno para a glória dEle. Eu quero convidá-los a abrir também no Novo Testamento. A gente vai ler um texto no livro de Hebreus, no capítulo 10. Versículos 19 a 23. Hebreus 10, 19 a 23. E aqui nesse trecho de Hebreus, meus irmãos, desde ali do capítulo 9, o autor ele vem dizendo sobre o que foi o sacrifício de Cristo, por que esse sacrifício foi definitivo e como nós devemos responder a esse sacrifício. Nos versículos aqui ele vai dizer: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, o que o autor de Hebreus está nos ensinando é que, pelo sacrifício de Cristo, nós temos plena confiança para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus que foi ali aspergido. Quando a gente pensa no Santo dos Santos, o Santo dos Santos lá no Antigo Testamento era aquela área do templo onde somente o sumo sacerdote poderia entrar em ocasiões específicas, em ocasiões cerimoniais, porque habitava ali a glória de Deus. E a gente percebeu como, naquele tempo que a gente narrou, do tempo de Manassés e daqueles reis, o povo se desviou do caminho de Deus de tal forma a erigir ídolos dentro do templo de Deus.
Essa realidade, meus irmãos, ela pode parecer muito distante, mas o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. E nós também estamos propensos a erguer ídolos e colocá-los no lugar de Deus. Deixar que outras coisas assumam a centralidade de Deus e de Cristo em nossos corações. O nome disso é idolatria. Mas nós louvamos a Deus, que pela graça de Cristo, Ele mesmo que não nos permite, e ao nos lembrarmos a cada dia do Evangelho, ao nos sermos confrontados com a lei, assim como Josias foi, nós nos arrependemos e buscamos a Cristo, e somos levados novamente de volta para Ele. Portanto, o autor de Hebreus vai falar, irmãos, nós temos plena confiança para entrar no Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus. O que ele está dizendo é que nós somos plenamente purificados, que o sangue de Jesus, ele não deixa sobre nós nenhuma culpa, nenhum dolo, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu. Nós vimos um novo pacto ser inaugurado ali em Jesus, onde a Páscoa ela também vai vir a ser celebrada ali na figura da ceia, onde quando juntos nós celebramos mesmo da ceia, nós fazemos isso para nos lembrar daquilo que Cristo fez por nós, da forma com que Ele nos purificou por seu corpo e pelo seu sangue. Por isso, nós podemos nos aproximar de Deus, e esse nos aproximar é um aproximar constante, é buscá-lo cada dia mais, com um coração sincero e com plena convicção de fé. Por quê? Porque nós temos os nossos corações aspergidos e somos purificados de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Tudo isso aqui, meus irmãos, não é por quão bons nós somos, ou pelos bons atos que nós fazemos, ou pelas boas obras que nós fazemos, não. É tudo porque nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. É por isso que nós podemos ter confiança. Tudo se resume àquilo que Cristo fez por nós, e nada do que nós poderíamos fazer, poderia nos fazer mais, nos dar condições de estar na presença de Deus, mas nós recebemos essa condição pelo sacrifício de Cristo. E tudo que fazemos, fazemos sim em gratidão a Ele, em reconhecimento a Ele. Pois assim como o povo de Israel, nós temos o privilégio de ter sido chamados por Ele para ser representantes dEle nessa terra, uma terra que precisa muito da Sua palavra, que precisa muito da Sua luz, e Ele nos chama para fazer esse papel e para fazer esse trabalho. Chegando ao final, eu gostaria já de convidar a banda para vir à frente. E eu quero falar do capítulo 23, onde o autor vai falar: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Nós devemos nos apegar a esse evangelho, meus irmãos, com firmeza, porque ele é a esperança para nós. Nos apegar é lembrar a cada dia, sim, buscar lembrar aquilo que Cristo fez por nós, pois nós temos a tendência de esquecer. No nosso dia a dia, tantas coisas se apresentam como urgentes, como importantes, e elas são importantes, não é dizendo que não são, mas tantas coisas elas acabam, por vezes, tentando tirar a centralidade daquilo que Cristo fez por nós. Mas nós devemos nos apegar com firmeza a essa esperança. Nós não podemos perder aquilo que Deus fez por nós, perder de vista, perder das nossas memórias. Ele vai dar o motivo dizendo: pois aquele que prometeu é fiel. Em tudo isso, meus irmãos, o que a gente percebe, tanto na história ali do povo de Israel, quando a gente olha para a nossa própria vida, é que nós servimos a um Deus que é fiel. E Ele é fiel mesmo quando nós não somos. E louvado seja o nome dEle por isso. Porque há a graça, há a misericórdia infinita dEle para nos salvar, para nos purificar e para nos chamar de volta à presença dEle. E é por isso que nós descansamos. Nós descansamos porque a nossa salvação não depende daquilo que nós possamos fazer. Se dependesse de nós, a gente realmente teria um problema. Mas a nossa salvação, ela está nas mãos de Cristo. E Ele é fiel a todo tempo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus.